Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Alan, sou eletricista profissional, eletrotécnico. Já atuo nessa área aí há 15 anos como eletricista. E o intuito desse meu canal, estou criando aqui, convido você para estar participando nele, é justamente ajudar você naqueles probleminhas corriqueiros que aparecem no nosso dia a dia, aquela tomada que parou de funcionar, um interruptor, tá bom? Tenho várias ideias aqui que tá vindo na cabeça para tentar ajudar vocês da melhor forma possível no dia a dia, seja você profissional, seja você um amador que tem algum interesse, uma curiosidade nessa área. Então convido você para me acompanhar nessa jornada, dar uma força aí pra gente, beleza? E qualquer dúvida, sugestão de algum vídeo, deixe seu comentário aí embaixo. Ajuda nós, dá essa força pra nós aí, beleza? Então, vamos embora. Então vamos lá, né, pessoal? Então, para começar esse conteúdo, eu gostaria de começar falando de sistema de proteção, que é um dos problemas que mais acontece aí, dá problema no dia a dia das instalações elétricas. Seja aí pelo mau emprego do equipamento, né? Às vezes por falta de conhecimento de algumas pessoas que fazem intervenção nesse dispositivo. Você já conhece ele, chamado disjuntor, né? E a questão aqui é: você sabe qual usar, em qual momento usar, para que serve, qual a finalidade desse dispositivo? Se você não sabe, você chegou no lugar certo, porque aqui não vou estar explicando para vocês agora, né? Qual a finalidade desse camarada aqui, o que ele faz, como escolher, como dimensionar ele certo, tá bom? Então, por favor, fica comigo até o final, dá essa força para nós aí, dá essa moral, um minutinho só do seu tempo, tá bom? Que aqui eu vou tentar compartilhar aí conhecimento que a gente vem adquirindo aí através de cursos, né, de livros de estudo, da vivência aí no dia a dia, tá bom? Então, tudo que eu peço de você aí nesse momento é a sua atenção, sua compreensão, sua colaboração. Se você gostar, dá um joinha aí pra nós aí, dá um like pra nós, se inscreve no nosso canal aí, dá essa moral pra gente aí que nós vai estar buscando aí trazer pra vocês alguns conteúdos relevantes aí do dia a dia, tá bom? Seja ele automação, comigo aí vou estar mostrando pra vocês aí como ligar motor, comandos elétricos, automação, tá bom? Dispositivos de segurança e as dicas aí, as dúvidas que for surgindo aí, vocês deixam aí embaixo aí na sugestão de vídeo aí que nós vai estar desenvolvendo aí o que for preciso, beleza? Primeira coisa que eu queria falar com vocês aqui, temos alguns dispositivos no mercado que diferencia esse daqui, que é um disjuntor bipolar, tá? Sabia que ele tem esses dois parafusos superior, dois inferior, tá? Aqui nós temos aqui, ó, um monopolar, tá? Disjuntor monopolar. E aqui também eu vou ter aqui também um disjuntor tripolar. Tem 3 parafusos em cima, 3 parafusos embaixo. Agora, qual que é a diferença de um para o outro, além dessa? Quando eu vou aplicar ele? Esse camaradinho aqui, ó, a gente aplica ele em circuitos monofásicos. O que seria isso? Circuitos monofásicos seria aqueles... Peraí, deixa eu ver porque não tá focando aqui, gente. Tá? Ó, circuitos monofásicos. Esse disjuntor aqui a gente usa ele geralmente para circuito 127, tá bom? Aqui, quando eu estiver falando sobre 127, 220, eu vou estar falando com vocês referente a onde eu moro. Eu sou da região de Poá, tá bom? Então aqui nosso sistema de fornecimento aqui é o sistema fornecimento bifásico com 3 fios, 2 fases e um neutro, tá bom? Então, entre fase e neutro eu tenho 127, entre fase e fase eu tenho 220 volts, tá bom? Então aqui com referência à minha localização, esse cara aqui a gente emprega ele em 127, tá bom? É o disjuntor monopolar. Quando for 220,
vai ser esse carinha aqui, disjuntor bipolar, tá? Porque aqui ele tem justamente a função aqui, ó, quando ele abrir, ele fazer o seccionamento e tá desligando os dois fio fase que seria aqui em cima, tá? Para não ficar energizado. Esse terceiro é um pouco mais difícil de se encontrar na área residencial de baixo padrão, tá bom? Isso de baixo padrão. Tem casas hoje em dia de médio padrão e padrão alto. Isso aqui é muito comum devido à demanda que ele exige de energia, tá? O seu sistema de fornecimento aí para uma casa de alto padrão geralmente já é trifásico, tá bom? Aí vai ser empregado esse camaradinho aqui, que ele vai fazer a abertura e o desligamento das 3 fases, tá bom? Então, principal característica desse cara aqui é justamente essa, tá? Você usa aqui para 127, tomada 127, iluminação, qualquer equipamento 127 volts, você vai usar esse camaradinho aqui, um disjuntor monopolar, tá? Se for o circuito 220, no caso de chuveiro, né? Às vezes tem um soprador de cabelo, uma maquita, esse tipo de equipamento que normalmente às vezes é 220, vai ser esse camaradinho aqui, tá bom? E para trifásico, dispositivos trifásicos, às vezes motores, bomba, né? Vai ser esse outro camarada. Então o principal que você tem que tá pondo na sua cabeça aí é essa aplicação, tá bom? Porque é muito comum, gente, muito comum mesmo, você ir numa residência, isso eu faço prestação de serviço e atendimento de emergência, é muito comum você encontrar 2 dispositivos monopolar, que seria para usar esse 127, né? E por falta de conhecimento ou negligência aí do profissional, tá usando esse dispositivo monopolar, tá bom? Isso é errado, porque aqui, como você vai estar recebendo aqui, ó, um fio fase aqui, um fio fase aqui, você não consegue desligar os dois. Pode acontecer de um desligar e o outro ficar ligado, tá bom? Então isso vai trazer um risco aí para quem operador aí estiver fazendo a manutenção do equipamento, podendo vir aí até a óbito, tá bom? Por questão de um choque elétrico. Então, se você observa aí a partir de hoje, se você tem um chuveiro que está ligado dessa forma aqui, ó, 2 aparelhos monopolar, o quanto antes aí faça a substituição para evitar aí problemas futuros aí até mesmo contra a sua integridade física, beleza? Dito isso, então pessoal, vamos lá. Esse disjuntor aqui, ó, ele suporta 25 A. Isso é a capacidade de condução de corrente dele, tá bom? Isso aqui é um disjuntor monopolar, tá? Aqui nós vamos usar ele em circuito 127 volts, 110, tá bom? Esse outro daqui, ó, 40 A, tá? Ele tem quase que o dobro aqui de capacidade de corrente desse daqui, tá bom? E ele também é um disjuntor monopolar para circuito 127. Beleza? Outra coisa, a gente revisando aqui, recapitulando, a gente já viu disjuntor monopolar, correto? Para circuito 127. Nós já pegamos aqui, ó, disjuntor bipolar para circuito 220, tá bom? E o circuito tetrapolar para circuitos trifásicos. E aqui nós conseguimos notar a diferença na capacidade. Esse aqui é um bipolar de 10 amperes. Esse aqui é um monopolar de 25 amperes, tá? E esse aqui é um tripolar de 10 amperes. Tudo bem? Agora, Alan, o que é esse númerozinho aqui, ó? Se alguém aí já sabe o que significa esse na frente aqui, ó, B, o C, isso aqui é B também. Você sabe aí, coloca aí nos comentários aí, dá uma pausinha no vídeo aí, coloca nos comentários o que significa cada um desses aqui, tá bom? Se você já é da área, talvez você já tenha esse conhecimento. Caso contrário, isso aqui é mais um bizu aí para vocês, tá bom? Esses disjuntores que tem B, isso aqui a gente chama de curva do disjuntor. Esse é um disjuntor de curva B e esse é um bipolar de curva C, tá bom? Eu tenho outro bipolar aqui também, ó. Também curva C de 16 esse daqui, tá bom?
Esse aqui eu tirei a chapinha daqui, que é um disjuntor velho, tá bom? Ele tinha essa mesma chapinha daqui, ó, que é justamente para seccionar os dois lados, tá bom? Então, gente, qual que é a diferença do disjuntor curva B e o disjuntor de curva C? Primeiro, curva B, você vai aplicar esse disjuntor em todas as cargas resistivas. O que é isso, Alan? Todo equipamento que usa resistência elétrica, você vai aplicar um disjuntor de curva B. Ou seja, chuveiro, ele tem que ser um disjuntor de curva B. Como assim? Se ele é um disjuntor bipolar, porque ele é 220, seu chuveiro, ele tinha que ser um B no lugar do C aqui, tá bom? Entendido isso, disjuntor de curva B para cargas resistivas. Você vai aplicar ele em chuveiro, aquecedor elétrico, mais aonde aqui, que agora me foge a memória. É isso, gente. Cargas resistivas, tá bom? Os demais equipamentos residencial, nós vamos usar o curva C, que são para cargas capacitivas, reativas, tá bom? Ou seja, isso aqui você vai usar em lâmpadas. Ah, tá. Isso aqui é lâmpadas, aquelas lâmpadas fluorescente, incandescente, tá, gente? Esse daqui para lâmpadas fluorescentes, lâmpadas que usam reator, tá bom? Você vai usar isso aqui no forno micro-ondas, geladeira, tá bom? Vai usar esse tipo aqui de curva C. Curva B também você poderia estar usando ele para cafeteira, tá bom? São torneira elétrica. O que esse C significa? Isso aqui está relacionado, gente, ao tempo de atuação do disjuntor. Quando o equipamento ou a instalação vira dar um problema, um curto-circuito, esse B aqui ele vai atuar, o tempo de resposta dele numa falha, um defeito elétrico, ele vai atingir, vai acionar mais rápido do que esse camaradinho aqui. Esse camaradinho aqui ele é mais lento, tá bom? Tem um outro disjuntor que ele tem o Dzinho na frente, é B, C e tem o D. O D eu não tenho nenhum aqui para estar mostrando para vocês, tá bom? O curva D a gente usa em motores elétricos, que ele é mais demorado ainda, o tempo de atuação dele. Inclusive, por ele ser bem mais demorado de todos esses, dá-se o nome de retardado, porque ele tem a ação dele retardada, tá bom? Esse disjuntor B, ele vai atuar aqui com uma corrente limite. Se esse aqui tem 25 amperes, quando ele é o B, o range dele de acionamento é de 3 a 5 vezes o valor dessa corrente, tá bom? Então, 3 vezes 25 seria 75. Então, ele iria aí de 75 até 5 vezes 25 aí, que seria os 125 volts, ampere, 125 ampere, tá bom? Esse é o range de atuação dele, de 3 a 5 vezes a corrente nominal, que isso aqui, esses 25 ampere, refere-se à corrente nominal. O curva C, ele é de 5 a 10 vezes o valor da corrente nominal. Então, ele vai de 5 vezes 16, tá? Até 10 vezes 16. Esse é o range de atuação desse camarada aqui de curva C. E o curva D, que eu não tenho aqui, ele seria de 10 a 20 vezes, tá bom? Esse é o tempo de resposta para o dispositivo identificar esse problema e aí ele está desligando, abrindo o circuito para a proteção aí dos condutores. Tudo bem? Então, entendido aí que nós temos esses 3 modelos, que é o monopolar, bipolar, tripolar, onde se aplica cada um deles a corrente nominal dos aparelhos e essa curva. Eu queria salientar aqui mais um detalhe. E aí vai mais uma pergunta para vocês. Qual é a finalidade do disjuntor? Ele é um dispositivo de proteção. Mas o que ele protege no circuito? Ele vai proteger justamente esses camaradinhos aqui, ó. Olha,
eu tenho alguns pedacinhos de fio, tá bom? O disjuntor, o objetivo dele, quando você ligar ele aqui, ó, tá bom? Você vai estar ligando ele no fio elétrico, tá? O objetivo desse cara aqui é proteger esse cara aqui. Então, gente, é muito perigoso você tirar. Você vai substituir lá na sua casa aqui, ó. Tem até um menorzinho aqui, ó. Tenho esse outro aqui, ó, que ele é de 20 amperes, tá? Então vamos tirar esse de 25, vamos usar o de 20 como exemplo, tá bom? Eu tenho um stack aqui de 20 amperes. Ele tá ligado a esse cabo aqui, ó, tá? Uma coisa que vocês têm que saber a partir de hoje, se ele tem a função de proteger o fio elétrico, o condutor elétrico, se ele começar a desligar, gente, isso é muito comum. Poxa, o meu disjuntor lá está desligando no meu quadro. O que eu faço? Eu vou trocar ele e colocar um maior? Quando a pessoa fala em colocar um maior, fala justamente de tirar um de 20 e colocar um número acima. Talvez colocar um de 25 ou até mesmo colocar um de 40. Gente, isso aí você está condenando a sua instalação, tá bom? Você vai levar o fio ao estresse, ao limite dele. Você está desprotegendo ele, porque você está aumentando aqui o nível de proteção, sendo que você não aumentou o seu condutor, tá? Esse camarada aqui ele vai começar a sofrer aquecimento, tá bom? Ele vai começar a aquecer, podendo vir a derreter aqui, ó, a parte viva do condutor, encostar em alguma carcaça, fechar curto, pegar fogo. Maior problema de incêndio no Brasil vem justamente em função de curto-circuito, parte elétrica na residência. Então, gente, é muito importante que vocês entendam isso. Não substitua um disjuntor que esteja desligando sem antes avaliar esse camarada aqui, ó, o condutor elétrico, se ele é compatível. Um exemplo muito simples, eu estou aqui com esse cabinho aqui, ó. É um cabo de 2,5 mm, tá bom? Esse camaradinho aqui, ele suporta uma corrente aqui média, tá, gente? Para os mais técnicos, os mais entendidos aí, vai talvez aí discordar, mas, gente, estou explicando isso aqui para quem tem pouco conhecimento ou talvez nenhum, tá bom? Eu sei aí que vai depender a capacidade de corrente dele vai depender da quantidade de fio, do fator de agrupamento, fator de temperatura, queda de tensão, tá bom? Mas, para um leigo aí, tô tentando trazer para a pessoa aí pouco entendida, tá bom? Um amador, de maneira simples. Isso aqui suportaria 21 amperes, tá? Cabinho de 2,5. Se você ligar ele num disjuntor de 20, esse aqui suporta 21. Então tá dentro, viu, gente? Aqui você está protegendo o seu cabo. Se esse camaradinho aqui começar a desligar, aí vem o Zé Faísca lá, né? O metido a sabidão. Ele vai substituir esse cara aqui e vai colocar um de 25 ou até mesmo um de 40. Gente, esse cabo aqui, ó, mais uma vez, esse cabo aqui ele suporta 21 amperes. Se você está injetando agora uma proteção de 25, se der um problema na sua instalação, só vai desligar esse disjuntor quando atingir 25 amperes. No mínimo 25 amperes. Lembra que eu falei que é de 3 a 5 vezes esse valor aqui que ele vai interpretar o defeito e vai acionar. Então, gente, se você fizer 3 vezes 25, já seriam aí 75 amperes. Esse cabo só suporta 21 amperes. O que vai acontecer? Vai dar ruim, tá bom? Então, conscientizem sobre isso, tá? Busquem informação, não substituam um disjuntor sem antes verificar o condutor. Senão, você vai achar que está resolvendo um problema e você está botando a perder toda a instalação. Você está potencializando aí o problema, tá bom, gente? Então, visto isso, tá? Creio que é isso que eu tenho para hoje. Se ajudou aí, se tinha alguma dica que você não sabia, alguma coisa dessa, deixa no comentário. Poxa, Alan, aí ajudou, né? Eu peço a vocês que dê essa ajuda pra gente aí. Tá tendo uma certa dificuldade nesse começo aí, referente, né? O celular aqui já tive que fazer vários vídeos,
porque não tem muito espaço, às vezes a iluminação aqui estou tentando fazer da melhor forma possível para que fique claro, fique em bom som, tá bom, gente? Então, ajuda nós aí, curte nosso vidinho aí, dá uma força para nós, se inscreva no nosso canal se você achar que isso foi relevante para você. Se não for também, coloca o dislike aí, gente. Isso é uma forma, pelo menos, a gente saber que está tendo interação, né? Que está sendo aceito ou não essas dicas, beleza? Deixa no comentário aí também dica de vídeos, tá? Eu vou estar mostrando aí como fazer um orçamento, como fazer um projeto elétrico, como a gente fazer cálculo, levantamento de material, tá bom? Isso aí eu vou fazer um projeto do zero com vocês, até projeto executado, projeto elétrico, tá? Então eu peço a vocês aí que coloca aí, entra comigo nessa jornada aí, me dá essa força, me dá esse crédito aí, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Beleza, gente? No demais, eu agradeço a sua atenção até aqui, tá? Espero você em breve aí. Muito obrigado e até mais. Valeu!